Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do Centro Universitário Uninta, Campus Itapipoca, e em nome do Centro Acadêmico de Psicologia Ana Bock, iniciaremos neste momento o evento dado o tema Os Desafios Contemporâneos do Estudante de Psicologia, que será palestrado pela professora doutora Ana Bock, Bahia, e desde já agradecemos a presença de todos. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa o coordenador do curso de Psicologia, professor doutor Cecílio Agolo. Convido também a gestora de monitoria do curso de Psicologia e gestora do ENAD, também do curso de Psicologia, professora mestre Rochelle Rodrigues Holanda. Convido a membro do curso do Núcleo Docente e Estruturante, a gestora de TCC, professora mestre Antônia Juliana Mesquita Ferreira. Convido também o professor bacharel em Psicologia e mestre em Psicologia pela Universidade de São Francisco, André Rocha. Neste momento, passamos a palavra para o coordenador do curso de Psicologia, professor doutor Cecílio Agolo. Alô? Alô, boa noite. É uma satisfação imensa a abrir, né, esse primeiro evento do CA. Em nome da coordenação do curso de Psicologia do Centro Universitário INTA Itapipoca, quero agradecê-los imensamente a presença de todos. E, mais precisamente, a disponibilidade da professora doutora Ana Bock, né? Eu costumo sempre me perguntar quem não estudou pelos livros da professora Ana Bock, não é verdade? E aí eu faço assim uma retrospectiva, ainda me lembro lá em 1992, eu debruçado sobre a sabedoria, né, o entendimento daqueles maravilhosos assuntos tratados, né, naqueles compêndios, né, de informações, né? E aí hoje temos a honra de recebê-la aqui, né, mesmo de forma virtual, para bebermos e brindarmos, né, brindarmos o seu conhecimento perante a comunidade acadêmica do curso de Psicologia do UNITA Itapipoca. Então, professora Ana Bock, aceite, em nome da direção, os cumprimentos e os agradecimentos, né, de estar aqui nessa noite tão especial. Agradeço também a presença dos professores, da professora Rochelle, querida professora Rochelle, do professor André Souza Rocha e da professora Antônia Juliana, que juntamente comigo estão fazendo parte dessa mesa honrosa. Muito obrigado. Passo a palavra para os demais professores que desejam saudar a Ana Bock. Boa noite. Primeiramente, agradecer pelo momento, dizer que é uma satisfação também ter a professora doutora Ana Bock aqui conosco, né? Inclusive, é o livro que eu estou trabalhando na disciplina de Introdução à Psicologia. Adoro o livro dela, é o livro que eu recomendo sempre, digo que é o nosso livrinho de cabeceira, né? Que a gente tem que ter a leitura desse livro na disciplina de Introdução à Psicologia. Então, é uma satisfação, né, poder ouvi-la e estar aqui também nesse momento. Parabenizar o CA pela iniciativa, gente. Vocês estão promovendo esse evento, né? E realmente é um CA que tem se mobilizado e trazido muitas inovações aí para a faculdade. Então, parabenizo também todo o corpo aí que faz o CA, porque sem vocês esses movimentos também não são possíveis. Então, parabéns e saldo também a mesa, o professor Argolo, professora Rochelle, professora Juliana. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Oi, boa noite. Dá para me ouvir aí atrás? Pronto, obrigada.
Boa noite a todas, todos. Boa noite, principalmente a nossa homenageada, a professora doutora Ana Bock. Saúdo a mesa pela presença, aos nossos alunos que estão aqui também. Acho que é de muito valor simbólico o fato de o CEA ter escolhido o nome da professora Ana Bock como simbologia de um recomeço para o Centro Acadêmico de Psicologia aqui na Faculdade UNITA Itapipoca. Então, muito obrigada à professora Ana Bock pela presença, parabenizar os alunos pela iniciativa, pela organização, e que sirva de recomeço também para a reconstrução de um curso de psicologia mais engajado politicamente, que represente também o valor simbólico da professora, né, enquanto ao seu engajamento às questões sociais, dos direitos humanos e da psicologia. Então, muito obrigada e boa noite. Obrigada, professora. Boa noite a todos e a todas. Esse é um momento muito especial. Quero saudar a professora Ana Bock. Realmente, né, acredito que todos nós aqui lemos em algum momento da nossa formação alguma obra dela. Quero parabenizar todos os estudantes do centro acadêmico, né, que procuraram esse momento. E também, reforçando as palavras da professora Rochelle, acredito que esse é um momento ímpar na história do nosso curso, né, e que vocês possam ouvir as palavras da professora Ana Bock e também possam, como o CA tem esse nome, né, que vocês possam, de fato, honrar o nome desta pessoa tão importante para a história da psicologia brasileira, tá? E, no mais, espero que vocês também, além de estar aqui, estejam presentes durante todo o momento, tá bom? Quero saudar toda a mesa e também ao Ítalo, em especial, né, que é uma pessoa que também que eu vejo que está muito engajado nessas questões que envolvem o centro acadêmico. Muito obrigada. Obrigada, professores, pela contribuição. Convido a todos que compuseram a mesa a voltar aos seus lugares, por gentileza, para darmos início à palestra. De Petrópolis, Rio de Janeiro. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense e possui mestrado e doutorado em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ana Bock é conhecida por suas pesquisas e reflexões sobre a história da psicologia no Brasil, assim como por seu trabalho na área da psicologia social e clínica. Ela também é autora de diversos livros importantes para a psicologia brasileira, como Psicologia e as Instituições, e Repensando Práticas, e Psicologia Social Contemporânea, livro-texto. Além disso, Ana Bock já foi presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia e da Sociedade Brasileira de Psicologia. Com mais de 4 décadas de carreira, Ana Bock se tornou uma referência importante para a psicologia brasileira, tanto em sua atuação acadêmica quanto em sua militância em prol dos direitos humanos e da diversidade. Seu trabalho tem contribuído de forma significativa para a formação de novos profissionais e para a compreensão da psicologia em nossa sociedade. Dessa forma, passo-lhe a palavra, doutora Ana Bock, para que possa dar início a essa palestra. Tudo bem, acho que vamos lá, né? Estão me ouvindo? Alô? Ah, eu estou aqui. Estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Ah, ótimo, tá bom. Sim. Muito bem. Quero deixar todo mundo à vontade, assim, para
se interromper, não estiverem me ouvindo, que possam interromper, me chamar, né, para a gente consertar. Muito bem. Eu quero, primeiro de tudo, dizer da enorme satisfação de ver meu nome em um centro acadêmico de um curso de psicologia no interior do Ceará. É tão gratificante, tão importante a gente saber que tem um diálogo estabelecido com a gente, com aquilo que a gente escreveu e com aquilo que a gente pensa, que a gente defende, né? Que tem gente dialogando conosco em todos os lugares, né? E aí, quando a gente vê aí os alunos colocando o nome no centro acadêmico, é muito emocionante, né? Fiquei muito emocionada e estou muito satisfeita. Só eu quero cumprimentar os professores e professoras, né, que estavam aí, compuseram a mesa, e outros que eventualmente estejam aí nos acompanhando. Quero abraçar o professor Cecílio e cumprimentar e abraçar a todos, abraçando o professor Cecílio. Quero cumprimentar todos os estudantes que aí estão acompanhando essa atividade, mas quero destacar os membros do centro acadêmico, né, e dizer da minha satisfação, da minha disposição de apoio, da minha satisfação de poder estar aqui apoiando vocês, contar para vocês que eu entrei na faculdade em 1970. Sou jurássica já, né? E saí em 1975, porque na época em que eu entrei, o curso na PUC, pelo menos, acho que na PUC, na USP, em alguns lugares, era um curso de 6 anos, né? Então, eu entrei em 70, saí em 70, no final de 75. E como estudante, eu tive inicialmente muita dificuldade nos primeiro ano, metade do segundo ano, muita dificuldade de me acostumar àquele ambiente, né? Eu saía de uma escola pública de bairro, onde todo mundo eram amigos, né? Os amigos do bairro que brincavam na rua, e de repente eu estava numa universidade, eu tinha 17 anos, né? Então eu tive dificuldade assim de me adaptar naquele ambiente. Mas a minha mãe dizia assim, mas lá nessa escola que você está, não tem assim um coral, um grupo de teatro, um centro acadêmico, né? E eu fui fazer tudo isso. Eu fui do coral da Universidade Católica, eu fui do grupo de teatro da Universidade dos Universitários da PUC e eu fui do centro acadêmico. Eu tive a satisfação de dirigir, no ano em que eu estava saindo, já grávida do meu primeiro filho, eu dirigi a assembleia que criou o Centro Acadêmico de Psicologia, porque nós fazíamos parte do Centro Acadêmico da Filosofia São Bento, que era a faculdade de filosofia, incluía vários cursos, inclusive de psicologia. Então, nós éramos do Diretório Acadêmico de Filosofia São Bento. E aí, em 75, antes de sair, né, logo no começo do ano, nós criamos o Centro Acadêmico no curso, na faculdade de psicologia, né? Já era uma faculdade separada e nós criamos ali o centro acadêmico. E eu tive a satisfação de presidir a reunião, junto com outros colegas, claro, e de estar na primeira diretoria do centro acadêmico, a primeira diretoria, que era uma diretoria provisória, né? Porque depois, quando foi votada a primeira diretoria efetiva, eu já estava fora da faculdade. Então, eu fui do centro acadêmico, tive muito orgulho, tenho muito orgulho dessa minha história, né? Fui durante todo o curso aluna e monitora, e depois orientanda, quando eu saí e virei professora, orientanda da professora Silvia Lane, e fizemos a ela uma homenagem desse tipo. Nós criamos um instituto, né, que é o Instituto Silvia Lane, em homenagem à professora Silvia. Ela estava viva ainda quando nós demos o nome ao Instituto. E eu sei o quanto é bom estar do lado de cá,
homenageando alguém, né? E abraço todos esses que estão aí desse lado, e agora a experiência de estar do lado de cá, né? De ser homenageada. Quero agradecer muitíssimo e dizer da minha satisfação, tá bom? Bom, os desafios atuais de um estudante de psicologia. Eu fui colocando assim, pensando várias coisas que eu considerei na minha vida um desafio como estudante, que eu considero hoje um desafio para os estudantes, né? E é disso que eu vou falar um pouco com vocês. Fazer da faculdade. Então, o primeiro ponto que tem a ver até com essa história que eu conto, de que eu não me sentia muito à vontade, né? Fazer da faculdade, fazer do curso que a gente está ali fazendo, cursando, é um curso cursando, fazer disto uma universidade é um dos pontos mais importantes e necessários que a gente tenha esta compreensão, né, da diferença. Porque uma universidade e universidade não importa se ela chama, né? Aí estou vendo que é a Unintas, mas assim, não importa, pode ser um instituto, uma faculdade, né? O importante desse espaço universitário de ensino superior é um espaço obrigatoriamente de ideias diversas, senão não é uma universidade, né? Portanto, é um lugar do encontro de muitos pensamentos. E isso deve ser aproveitado por nós. Claro, depois na profissão, nós vamos escolher uma abordagem, um tipo de trabalho, um local de trabalho, um tipo de clientela, um tipo de instrumento para a gente seguir a nossa profissão. Mas o momento em que a gente está no ensino superior, que a gente está na universidade, é importante que a gente entenda, aceite e incentive este lugar onde estamos como um lugar da diversidade, um lugar de muitas ideias, um lugar do embate, do debate, né, entre essas ideias. Então, eu acho que é um primeiro desafio, né, que é a gente poder contribuir como estudante de psicologia, um centro acadêmico, poder contribuir para estimular, incentivar, ampliar esse lugar da diversidade. Não pode ser jamais pensado como um lugar da intolerância, um lugar da discriminação, um lugar do racismo, um lugar né, de violência. Esse lugar é um lugar privilegiado para que a gente possa expor, para que a gente possa ser sujeito, né? E a gente possa expor as nossas ideias, aderir a uma ideia e não a outra, debater a outra ideia, dizer não concordo, né? É o lugar privilegiado. Então, acho que um primeiro desafio de um centro acadêmico é fazer deste lugar um lugar cada vez mais de maior diversidade. Saber aproveitar esse espaço para uma formação que é mais ampla, né? Que deve ser mais ampla do que simplesmente aqui não vai nenhuma redução, uma redução apenas na quantidade de elementos, né? De adquirir conhecimento. Não é um lugar apenas para se adquirir conhecimento, né? Essa universidade, vou chamar sempre de universidade, é um lugar de vida afetiva, é um lugar de debate, é um lugar de vida política, né? É um lugar onde nós ensaiamos a nossa cidadania como profissionais. Então, é preciso que a gente tenha, esse é um segundo desafio, que a gente compreenda que a vida profissional que nós teremos após a formação neste espaço, nesse lugar, é uma vida cidadã, é uma vida de cidadã ou de cidadão, tá? Que exercita um pedaço dessa cidadania como um profissional que ele escolheu, que ele fez um curso, né, de preparação, mas não pode se descolar a vida profissional da vida cidadã. Muitas vezes a gente fala da nossa vida profissional como se ela fosse a única. A gente gosta dela, né? Mas ela não é a única. Ela é um pedaço da nossa vida cidadã, um pedaço dos mais importantes.
Por quê? Porque é o pedaço do compromisso efetivo com a sociedade onde nos inserimos. Tá? Quando a gente escolhe fazer psicologia, a gente diz assim: é como psicóloga que eu quero contribuir na vida social da minha sociedade, né? Do meu país, da minha cidade. Né? Então, é importante que a gente tenha tenha claro isso, né? Porque muitas vezes a gente deixa com que a vida profissional abarque como se ela fosse maior do que a vida cidadã. Não, a vida cidadã é muito maior, né? Ela abarca todos os nossos personagens, né? Os nossos lugares sociais, da família, de amigos, de contribuinte, de tudo, de eleitor, de manifestante, tudo está na nossa vida cidadã. E a vida profissional não está descolada disso. Ela é um pedaço disso conectado com todos esses outros pedaços. Né? Então, esse exercício político que a gente faz na vida universitária, ele se dá principalmente ou fundamentalmente num centro acadêmico. Ele se dá ali, mas ele também não se dá só ali. Ele se dá na sala de aula, discutindo os textos que o professor deu, ele se dá ali fazendo um trabalho de conclusão de curso, fazendo uma pesquisa de iniciação científica, fazendo um exercício de investigação na sala de aula. Ele se dá nos corredores, ele se dá na conversa que se estende para o bar para tomar uma cerveja. Isso tudo pode e deve ser visto como um exercício político da vida profissional, porque é onde a gente tem condição de conversar sobre a cidade, sobre o lugar onde eu vou inserir, o país onde eu vou inserir a minha profissão, o meu exercício profissional. Então, acho que é um segundo desafio, é esse de sermos capazes de adquirir conhecimento, mas não só. Né? Entender a vida universitária como uma vida de preparação, de incentivo, de crescimento, de desenvolvimento da cidadania. Um terceiro desafio é que o curso não pode ser vivido apenas como sala de aula. Ele precisa ser vivido como um lugar de formação ampla. Conhecimento, projeto político, ética, relações afetivas, cultura, a gente adquire nos vários espaços que a universidade nos propicia. Então, não dá para pensar que ir à universidade é entrar numa sala de aula, até ser dedicado, estudar, ter lido o texto, fazer um bom trabalho, uma boa participação, e depois ir embora para casa. Né? Não, a vida universitária é uma vida mais ampla do que isso. Né? Ela é obrigatoriamente uma vida cultural, né? Ela é obrigatoriamente uma vida de relações afetivas, onde a gente aprende, né, a nos relacionarmos com a diversidade que a nossa universidade nos propicia, é onde a gente ensaia nossos projetos políticos, quem eu quero ser quando crescer, né? Quem eu quero ser como profissional, quem eu quero ser como um cidadã, que tipo de conhecimento eu quero privilegiar, desenvolver mais. Todas essas perguntas têm que estar sempre confluentes com a vida da nossa sociedade. Não é assim, qual é a teoria mais simpática para mim, qual é o autor que eu gostei da vida dele, quem é o... Não, né? A gente tem que fazer... Isso tudo pode entrar, né? Mas o conhecimento, o desafio do conhecimento é qual é o conhecimento que melhor serve à minha sociedade. Né? E a gente deve aproveitar o período da faculdade para esse encontro com essas várias possibilidades que a psicologia nos dá. A psicologia é diversificada, ela tem várias abordagens teóricas, ela tem vários instrumentos, ela tem várias formas de olhar a sua contribuição social, ela tem áreas, campos, né? E a gente deve se abrir, nós devemos nos abrir
para acolher essas possibilidades que só a universidade vai nos oferecer, né? Nós devemos aproveitar o período da faculdade para fazer perguntas. Para mim, esse é um dos grandes desafios, é essa compreensão de que a universidade não é uma igreja. Quando a gente tem interesse em conhecer a verdade, eu quero conhecer a verdade, procura uma igreja. As igrejas oferecem verdades, né? A universidade não. A universidade oferece perguntas, dúvidas, né? Essa tarefa da universidade, oferecer, incentivar, propiciar curiosidade, perguntação. É o exercício mais interessante que a universidade faz, é a perguntação. Né? Então, a gente se pergunta, a professora pergunta uma coisa, a gente tem que responder num exercício, a gente se pergunta uma coisa para fazer uma pesquisa, a gente se pergunta uma coisa para fazer um TCC, a gente se pergunta uma coisa para fazer um diagnóstico, a gente se pergunta, né? É o lugar da pergunta. Portanto, na universidade, apesar de todo esse conhecimento que a humanidade acumulou, a gente não aprende a verdade. Né? É importante, é um jeito de pensar que essas teorias que nos ensinam, né, que nós ensinamos como professores, como educadores, ou que a gente aprende lendo, né, que essas teorias não são verdades. Né? Elas, no sentido, né, do que a gente vai procurar, eu quero saber a verdade. Elas são afirmações relativas, elas são afirmações temporárias, elas são verdades temporárias, né? Verdades com V minúsculo e temporárias. Né? A gente aprende o que tem sentido para nós é a pergunta que a gente faz. Né? Então, esse desafio de valorizar mais a pergunta, né? Não que a gente não deva valorizar a resposta de maneira alguma, a gente tem que valorizar a resposta, né? Porque a resposta é o que faz importante a pergunta, mas o perguntar-se é um jeito de viver a vida. Né? É melhor do que aquele que, como dizia o Paulo Freire, da educação bancária, né? Que se deposita o conhecimento no sujeito e ele, pronto, ele tem agora todas as afirmações. Não, nós devemos ter conhecimentos adquiridos para sermos capazes de reformularmos as perguntas que tínhamos. Né? Então, é um exercício permanente de perguntar. Isto é o sentido maior da universidade, a diversidade e a perguntação. Né? Devemos contribuir para escapar da formação de guetos. Esse talvez seja um desafio, não dos mais importantes, mas um desafio difícil, às vezes, de ser levado adiante. Né? Nós temos uma tendência a nos apresentarmos como alguém de uma determinada abordagem. Né? Eu sou de determinada abordagem. E isso, a universidade nos pressiona para isso. Né? Ela oferece aquela diversidade e você acha que você precisa escolher, eu tenho que escolher. Não que não tenhamos, é importante escolher. Né? A nossa formação não deve ser dirigida para um profissional eclético, né? De que adota o conhecimento que for mais útil em algum. Né? Não, a gente procura uma coerência para ter uma coerência na leitura do real, né? Para ter instrumentos determinados para a leitura do real e para a nossa perguntação. Mas a gente não deve encarar esses espaços teóricos ou de campo, né? A gente não deve encarar como guetos, onde a gente entra e fica lá, se veste como aquelas pessoas, fala daquele jeito, usa aqueles termos, né? A gente incorpora um determinado personagem de determinadas teorias. Isso porque não é via teorias, as várias que temos, né? Não é via teorias que nós nos relacionaremos com a sociedade brasileira. Não é via teoria, é via o enfrentamento dos problemas sociais, é via a construção do bem-estar coletivo da nossa sociedade. Então, veja, é mais importante eu me apresentar
como alguém que busca transformar ou responder a um problema determinado da sociedade, né? Eu pretendo responder a questões que estão colocadas no campo da saúde, que são do adoecimento, que são do sofrimento intenso que as pessoas têm, ou do sofrimento decorrente da doença, ou na educação, do processo, né, da vivência do processo de escolarização, ou o processo educacional, ou na assistência social, né? Então, eu tenho desafios que são colocados pela sociedade, que se organiza assim nesses pedaços, né, da saúde, assistência social, judiciário, esporte. A gente tem ali um conjunto de desafios. A sociedade se organiza para responder aos problemas que ela tem. E por isso ela se organiza. Para ela, tanto faz se eu vou com esta ou com aquela teoria, se eu vou com esta ou aquela roupa, né? O importante é que eu que eu tenha um vínculo de responsabilidade com o problema social que eu escolhi a contribuir. Me parece o que eu tenho condição, me parece o que eu gosto de pensar que é um problema importante, né? Então, eu acho um desafio grande, porque a nossa tendência de nos fecharmos em guetos teóricos, autor-centrados, a gente só falta botar lá uma fotografia, né, do nosso autor predileto e dizer eu sou, pregar no peito, né? Não, a gente, o importante é que a gente tenha o vínculo com os problemas sociais. Será que eu sei os problemas que a minha sociedade tem? Será que eu sei os problemas que a cidade de Itapipoca tem? Quais são os principais problemas? Né? E como é que a psicologia pode contribuir? Será que ela tem conhecimentos para dar essa contribuição? Então, acho importante e um desafio, né, para um estudante de psicologia que ele escape dessa armadilha dos guetos teóricos, né? Para que ele possa se vincular mais efetivamente, mais eticamente com a sociedade dele, né? Porque é lá, a sociedade não está esperando que você diga qual é a sua teoria, ela está esperando que você diga como é que a psicologia pode contribuir para ajudar, contribuir para solucionar aquele problema, né? Então, acho um grande desafio que a gente esteja guiado pelo bem-estar coletivo, né? Que a gente saiba que assim, nós estamos fazendo psicologia para contribuirmos para a construção de uma vida melhor para todo mundo, né? E um dia, em 1962, um congresso nacional acreditou que a psicologia tinha contribuições a dar para a construção desse bem-estar comum, né? Então, é dessa forma que eu devo continuar, né, com a psicologia. A Silvia Lezer e a Ana Maria Carvalho estudaram, muitos anos atrás, questões que estavam ligadas à psicologia, ao estudante de psicologia, aos motivos, né, que ele tinha para fazer psicologia. E é interessante porque os motivos encontrados são aqueles que, depois de um certo tempo na profissão, a gente fala, que bobagem, né? Eu queria fazer psicologia para me conhecer melhor, eu queria fazer psicologia para entender como funciona a cabeça do humano, né? E a Silvia dizia assim, a Silvia Lezer, não a Silvia Lene, a Silvia Lezer, ela dizia assim, gente, o importante não é o motivo que me leva à faculdade, ao curso de psicologia. O importante é o motivo que me faz ficar na psicologia. É o motivo com o qual eu saio para fazer a profissão, né? Esse é o motivo importante. Então, dessa maneira que estou querendo frisar como um desafio, né? Outro grande desafio importante, necessário, é que nós devemos fazer dos nossos estágios, esses estágios que a gente faz durante a formação, nós devemos fazer dos nossos estágios um espaço de diálogo com a realidade social. Estágios não são lugares apenas
de um treinamento para a profissão. Vocês veem que de vez em quando eu ponho o apenas, né? É porque tudo isso é importante e deve acontecer, mas não pode ser apenas. Eu não posso ter apenas uma teoria, eu não posso apenas ir na sala de aula, eu não posso apenas, né? Então, aqui também, eu não posso ir para um estágio apenas para fazer um treinamento profissional, né? Os estágios são lugares onde a realidade social faz perguntas ao nosso conhecimento. Né? Então, se eu aprendi lá um teste ou uma forma de trabalhar com as crianças, e eu vou lá no estágio para fazer esse exercício, eu devo sempre cuidar para não ir assim, o instrumento é tudo, e agora eu vou aplicar. E aí, se não dá certo, a gente fala, não deu certo, vou ter que fazer em outro lugar, porque aquele lugar que eu escolhi não deu certo. Não, a gente tem que aproveitar o aquele não deu certo para nos perguntarmos o que é que aquela realidade tem de característico, de especificidade, que o nosso conhecimento não pôde ler. Tá? Então, veja, o estágio é esse lugar onde a gente, o conhecimento da psicologia que a gente leva debaixo do braço e a realidade que aquelas pessoas que vão ser atendidas ou que vão trabalhar conosco chegam representando os problemas, né? Ali é o encontro desse conhecimento com esses problemas. E a gente deve ser capaz, sensível, por isso que tem supervisão de estágio, né? Para que a gente possa aprender o que vamos fazer e que a gente possa, para aprender o que vamos fazer, nos perguntarmos que realidade é essa e se o meu conhecimento, aquilo que eu estou levando, tem servido, é útil, deu certo, né? Ele responde, ele dialoga com aquela realidade ou ele é surdo à realidade que eu encontrei, né? É super importante a gente aceitar esse desafio de transformar nossos estágios nesse lugar de perguntação, neste lugar de diálogo daquilo que eu sei com o problema social. Voltando lá a Silvia Lezer, eu acho que a universidade, quando eu digo que é um lugar de perguntação, é porque eu acho que é um lugar onde é possível, se incentiva, está aceito que a gente mude de posição. Né? Então, se a gente chega lá com determinados motivos, a gente deve aproveitar o curso para mudar de motivos. Se a gente chega lá com um pensamento sobre a loucura, ou sobre o sofrimento das crianças, ou sobre o trabalho, né? É o lugar privilegiado para eu ampliar, para eu mudar minha pergunta, para eu mudar minha resposta. Tá? Então, é preciso, né, que a gente se abra. Eu tenho uma professora na PUC, Terezinha Rios, que falava assim, mente é que nem paraquedas, melhor aberta. Tá? É isso. É melhor que a gente esteja disponível para o novo, para a dúvida, para outra afirmação que não aquela que eu estava acostumada. Né? Veja que o senso comum com o qual a gente entra na faculdade, é uma coisa muito simples. Né? Tem lá uma pergunta e tem uma resposta. Né? A universidade nos propicia, para uma pergunta, muitos elementos de resposta. Né? E é esse jogo com esses elementos, é a escolha deles, o que é melhor para aquela realidade, o que responde melhor, o que dialoga mais, é o nosso desafio, né? Para termos para fazermos um bom curso, né? E podermos sair dali, da faculdade, com outros motivos que não aqueles que me levaram a entrar naquele curso, né? Não adquirirmos novos motivos para nos mantermos na profissão, né? É sinal de que a universidade foi muito pouco aproveitada. Né? Esses novos motivos devem obrigatoriamente estar relacionados à sociedade onde nós vamos inserir o nosso trabalho profissional. O Estado brasileiro, repito isso, autorizou a profissão no país em 1962.
A Lei 4.119 foi aprovada em 27 de agosto de 1962. Né? E a lei, o que é essa lei da profissão? É onde o Estado brasileiro autoriza pessoas que fizerem um curso e que tiverem disposição ao exercício de uma determinada profissão, a psicologia. Né? Então, nós não podemos deixar de perceber que está se dizendo pela lei que a psicologia deve servir à sociedade brasileira. É preciso adquirir esse sentido social da profissão. Tá? Isso, às vezes, é difícil, a gente se enclausura, né? Na universidade, nos cursos, nas leituras, nas teorias, nos guetos, né? E a gente não se abre para a nossa sociedade. A gente fica, muitas vezes, de costas para a sociedade. Parece que os problemas sociais não importam, importam os problemas individuais. E esses problemas individuais, eu também não preciso conhecer o seu José ou a dona Maria. Eu preciso saber o que a psicologia tem a dizer sobre as criaturas. Então, veja que é uma generalização que a gente faz que nos põe de costas para a realidade. Não é possível que neste Brasilzão, e que aí, onde vocês estão se formando, né, no Ceará, não tenha problemas e pessoas e criaturas com questões específicas que os nossos autores com certeza não souberam responder, porque não conheciam as criaturas de Itapipoca, né? Não conheciam as criaturas brasileiras, estudaram com pessoas de outros países e fizeram uma generalização. E aí, quando a gente incorpora, quando a gente estuda essa teoria, a gente pensa que a gente não tem que mastigar. A gente tem que mastigar, né? Porque senão a gente engole inteira aquela teoria e aplica como se ela servisse a todos os cantos, a toda a nossa gente. Nós temos gente preta. Nós temos gente preta que na Europa, na maior parte dos lugares onde se cria essas teorias, não estão postas essas criaturas como maioria. Nós somos 51% de pessoas negras. Né? No entanto, a gente vai lá, pega aquela teoria dos brancos, né? E acha que ela nos serve. Ela acha que ela responde às nossas questões. É por isso que o racismo não foi tema da psicologia durante muitos anos. O preconceito racial foi tema, mas o racismo não. Nós estudamos o que era o preconceito racial dos brancos em relação aos pretos, mas nós não estudamos o que acontece com os pretos quando eles são vítimas do racismo. Né? Nós não estudamos esse sofrimento. A psicologia ignorou, claro, tem sempre alguém, né? Alguém bacana que disse um dia, que estudou, que fez uma pesquisa, né? Mas a maior parte do que a gente chama de psicologia hegemônica ignorou. Nós, até pouco tempo atrás, eu diria que até uns 10, 15 anos atrás, a caixa lúdica da clínica psicológica das faculdades, dos cursos de psicologia, só tinha bonequinho branco. A caixa lúdica, para ser usado, só tinha bonequinho branco. Né? E aí você diz assim, não, eu vou atender uma menina negra, eu queria a caixa lúdica dos bonequinhos pretos. Não tem. Não tem. Né? A gente estudou a figura humana e disse assim, é importante, desse lado, é importante ter a risca no cabelo. Né? Mas acontece que o cabelo negro não tem risca, ele não é riscado como os cabelos lisos. Né? Então, esses pequenos exemplos, eles nos servem para dizer que o conhecimento que a gente incorpora, que a gente estuda, que a gente adota e que são referências importantes para nós, não podem ser engolidas sem mastigar. É preciso que a gente olhe e vá lá no estágio para perguntar assim, mas isso aqui é só a referência é branca, né? Será que vai servir? Nós nunca nos perguntamos sobre isso, sobre os bonequinhos pretos que não estavam na caixa lúdica. Passamos anos nos formando, anos formando profissionais da psicologia, e demorou muito para a gente perceber isso. Então, é preciso que isso significa que nós estamos lidando com a psicologia como se ela fosse algo universal, serve para qualquer criatura,
né? E ela não é. Ela não é, as criaturas são diferentes, as criaturas têm elementos de subjetividade diferentes, têm dinâmica de subjetividade diferente. Uma sociedade como a nossa, que é marcada pela desigualdade social, marcada pelo racismo e por uma história de escravismo, não pode ser uma subjetividade igual à da Noruega. Tá? Não pode. Então, assim, ou a gente acha que subjetividade é alma. Tá? É uma coisa que todos têm, de origem divina. Se ela é de origem social, se ela é de origem na cultura, se ela está ali para se desenvolver, ela não pode ser encarada da mesma forma. Tá? Então, eu acho que isso é um desafio grande, porque é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo a cada ano, a cada semestre do curso, a cada texto que a gente lê, a cada dúvida que a gente tem. Né? E um penúltimo desafio, acho que um penúltimo, é a gente sair do curso com um projeto. De certa maneira, vou frisar o que já disse, né? E claro que esse projeto ele pode se modificar, deve se modificar no exercício profissional, mas a gente precisa sair do curso com um projeto profissional. E ele não deve ser apenas a resposta à pergunta onde eu vou trabalhar. Ele deve ser um projeto para a sociedade brasileira. Qual cidadão eu quero incentivar com a minha prática profissional? Qual é a referência que eu vou utilizar para dizer que um indivíduo é saudável ou não? Qual é a referência que eu vou utilizar para dizer que esse sujeito pode ir para a vida dele, pode ter alta, pode tocar para frente, né? Esse aluno, qual é a referência que a gente tem? Se a gente ensaiar responder isso, nós vamos ver que as respostas estão muito coladas ao sentido da moralidade, da ética da nossa sociedade. Nós vamos escolher como elementos de saúde, de condição digna, do ponto de vista psicológico, saudável, né? Nós vamos encontrar aspectos que são da cidadania. Da cidadania. Então, é preciso que a gente entenda que há uma relação estreita entre o sujeito da psicologia e o sujeito social. Né? E a gente, irmos produzindo a nossa saída, que nós estamos desde o primeiro ano produzindo nossa saída como profissionais, né? É preciso que a gente tenha uma posição sobre que sociedade eu quero ajudar a construir. Né? Quais são os problemas que eu vejo na sociedade e quero ajudar a resolver? Qual é o sujeito, quais são os aspectos dos sujeitos sociais que eu quero incentivar? Quando é que eu vou olhar para uma criança na escola e vai dizer, puxa, professora, esse seu aluno vai muito bem, ele é muito adequado. Né? Quando é que eu vou olhar para uma criatura no trabalho e dizer, esse sujeito tem uma responsabilidade no trabalho? Né? Quais são esses critérios que eu vou utilizar? Né? Então, a nossa profissão ela precisa ser entendida como uma profissão social. Isso significa que ela sempre, com sua prática profissional, com seus conhecimentos, ela interfere na vida do coletivo. Quando a gente não pode nunca pensar, né, que a nossa prática não interfere na vida das criaturas. Por exemplo, quando a mídia nos procura para dizer, por favor, a senhora é psicóloga, né? Ali naquela escola, uma criatura matou a professora. O que a senhora acha disso? Lá no campo de futebol na Espanha, fizeram um ato horrível de racismo contra um jogador brasileiro. O que a senhora acha disso? Ali na periferia da cidade grande, os representantes do Estado mataram jovens negros. O que a senhora acha disso? Aquela criatura sofre, delira, pensa que ela é outra, afirma, né? O que a senhora acha disso? Como é que essa criatura tem que ser tratada? Trancafiada num manicômio? Ou em lugares abertos, onde ela exercita a cidadania possível. Então,
qualquer resposta que a gente dê sobre o menino que matou, sobre o torcedor de futebol que gritou, sobre o menino na escola que não aprende, sobre a criatura que sofre intensamente, né? Qualquer que seja a nossa resposta para essas questões, e veja que aqui eu estou dizendo assim, se eu tenho uma teoria, eu respondo a partir dela. Né? Eu vou utilizar o recurso dos óculos da minha teoria para olhar o que está sendo perguntado, para poder ir mastigando, né? E poder devolver ali uma análise importante sobre o que eu penso sobre essas situações. Né? Mas, para isso, é preciso que eu compreenda que tudo que eu falar, tudo que eu disser, o recurso que eu usar, a afirmação que eu resolver utilizar, interfere na vida coletiva. E isso significa que a nossa profissão é social. Isso significa que a nossa profissão é política. Política vem de polis, de cidade, de vida coletiva. Então, qualquer coisa que eu adquira, que eu afirme, que eu acredite, olha, eu estudei esse texto aqui e estou adorando, eu acredito nessa criatura aqui, eu acredito no que disse a Ana Bock no livro dela, eu acredito, né? Aliás, Ana Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Teixeira, né, no Psicologias, eu acredito no que eles disseram. Né? Mesmo que eu possa aderir e acreditar, eu preciso entender que isto vai colado, vai junto com uma determinada posição, né, de sociedade, de visão social. Então, o projeto profissional é um projeto político. Isso é um desafio para qualquer estudante de psicologia. Virar as costas para a natureza política, para a natureza coletiva, de cidadania, de polis, que a nossa profissão tem, é alienar-se e não servir à sociedade. E, por fim, é preciso compreender que nós trabalhamos pela saúde psicológica. Né? Qualquer que seja a nossa teoria, qualquer que seja a nossa abordagem, nós trabalhamos pela saúde psicológica. E nós devemos sempre nos perguntar, o que é um indivíduo saudável? E nós vamos encontrar, se a gente juntar pedaços de várias teorias, né, nós vamos encontrar respostas como: é um sujeito que se expressa, sabe se expressar. É um sujeito que sabe defender suas ideias. É um sujeito que se autogoverna, tem as rédeas da sua vida nas suas mãos. É um sujeito que sabe colaborar com os demais. É um sujeito que se relaciona afetivamente, sabe gostar das pessoas, né? Sabe valorizar o diferente, o igual. Né? Então, é preciso, para ter saúde, né, para ter saúde psicológica, é preciso que a gente viva num espaço social onde a gente possa se expressar, onde a gente possa se autogovernar, onde a gente possa, o que é autogovernar? Escolher os meus projetos, testar os meus projetos, experimentar os meus projetos, né? Onde eu possa me organizar coletivamente para defender determinadas ideias, como, por exemplo, num centro acadêmico, né? Onde eu possa defender, debater minhas ideias, enfim, nos autogovernarmos. E essa é a meta com a qual a psicologia trabalha. E a gente quer isto para todos. Né? Então, serão necessárias condições sociais para isso. Nós sabemos disso, que para ter esse sujeito saudável, é preciso que a escola seja bacana, que o professor, que a família, que os amigos. A gente sabe disso, por isso que a gente trabalha com esses grupos próximos, com a inserção dos sujeitos nos seus grupos mais próximos, né? E se essas condições são necessárias para que o sujeito possa estar confortável na sociedade, a gente tem que se perguntar qual tipo de sociedade permite que o sujeito se autogoverne. Acredite, tenha a religião que ele quiser, tenha o partido político que ele quiser, goste da dança que ele quiser dançar, cante o que ele quiser cantar, coma o que ele quiser comer, more onde ele quiser morar, se vista como ele quiser se vestir, faça o curso universitário que ele quiser fazer. Então, para que a gente possa ter isso, nós, psicólogas, precisamos defender a sociedade democrática.
Tá? Esta é a sociedade que temos hoje, no século XXI, pode ser que daqui a pouco a gente tenha outras invenções, mas hoje nós temos a clareza de que é a sociedade democrática que permite a expressão do sujeito, e, portanto, lhe dá as condições para ser saudável. E nós vamos ali contribuir para que tudo isso corra bem. Né? Por isso que a gente hoje tem utilizado a frase, né, psicologia rima com democracia, porque é importante que a gente entenda este vínculo entre a psicologia, a saúde psicológica, né, autogoverno e as condições sociais para que tudo isso possa acontecer. Então, é preciso, para sermos psicólogas éticas, é preciso que a gente trabalhe pela saúde do sujeito, lutando ininterruptamente pelas condições sociais onde ele se insere. Psicologia rima com democracia. Parabéns, Centro Acadêmico. Desejo que vocês possam fazer aí uma gestão democrática que acolha a diversidade, ouça a diversidade, estimule o diálogo com essa diversidade que, com certeza, o curso de vocês tem. Muito obrigada. Muito obrigada pela homenagem. Eu tenho muito orgulho, muita satisfação. Queria poder abraçar todos vocês, mas hoje não é porque é no interior do Ceará que eu não fui. Hoje eu não vou a palestras, né? Mesmo aqui perto, em São Paulo, aqui na minha, perto da minha região, do lugar onde eu posso ir, eu não tenho ido a muitas faculdades, porque não dou conta da vida que hoje a sociedade brasileira me pede. Né? Eu faço um trabalho no Instituto Silvia Lene para que a psicologia seja comprometida com a democracia. Esse é meu trabalho atual. Eu formo estudantes na universidade, ajudo a formar estudantes na universidade e trabalho no Instituto Silvia Lene. No dia 1, 2 e 3 de junho, nós vamos realizar o 4º simpósio Psicologia e Compromisso Social, pelo Instituto Silvia Lene. Né? E é importante, o tema é Tarefas da Psicologia para a Democracia no Brasil. Né? Esse amálgama entre a psicologia, seu conhecimento, seus fazeres, seus saberes e as necessidades sociais é alguma coisa que a gente precisa ir aprendendo, desde a universidade, a fazer, porque não é um exercício fácil. Bom, desejo para vocês um bom trabalho nessa direção. Obrigada. Se você nos permitir, abrimos um breve momento para solucionar as possíveis dúvidas dos estudantes, por favor. Convido a vice-presidente do Centro Acadêmico, Ariene, para conduzir esse momento. Boa noite. Para fomentar tudo o que a doutora Ana Bock já falou, né? Nós, do Centro Acadêmico, nós estamos representando todos os estudantes de psicologia, na tentativa de fazer com que nos apropriemos da nossa formação, né? Porque, como a doutora Ana Bock falou, vai para além da sala de aula, né? Não é só entrar dentro da sala de aula e tirar notas boas. Precisamos nos implicar enquanto profissionais em formação. E a nossa formação, nesses 5 anos, é só o início. Depois que nós sairmos da universidade, vamos continuar em formação. Então, devemos começar esse exercício de nos construir dentro da universidade, além dos muros da universidade, dentro de projetos, nos apropriando dos conhecimentos que os nossos professores trazem, de vários espaços e de vários campos que nós vamos nos inserindo, né? Gostaria de saber, né, se algum estudante, algum profissional tem alguma dúvida para fazer uma pergunta à nossa convidada.
pode levantar a mão que a nossa integrante do CA vai até você para ajudar. Alguém? Ei, Luana, tem uma pergunta lá no final. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, doutora. A minha pergunta é sobre a sua carreira, né? Quais os desafios que você acha que a psicologia enfrenta hoje para que a gente se torne uma profissão mais bem vista na sociedade, tendo em vista que a gente tem uma extrema importância do profissional em psicologia em vários campos de atuação, mas, todavia, ainda se há uma fragilidade, eu não queria dizer escassez, mas enfim, mas ainda há uma escassez de profissionais nos campos. E aí, né, isso também diz muito sobre a profissão. E aí eu gostaria de saber se você entende um pouco sobre o assunto e quais os desafios que você acha que a gente enfrenta para melhorar ou enfrenta com isso. Olha, vou te contar uma historinha. Em 1996, nós entramos no Conselho Federal de Psicologia. E um dos diagnósticos que a gente tinha, não só nós que entramos, mas aparecia nos livros que caracterizavam a profissão, era um estreitamento. A profissão tinha poucas práticas diversificadas, ela tinha pouca diversidade nas suas práticas, ela fazia meio que a mesma coisa em todos os lugares, né? E isso, a nosso ver, estreitava o nosso mercado de trabalho, porque a gente não tinha reconhecimento, né? A gente não tinha... ninguém ia para a rua com faixa, queremos psicólogos, né? E isso foi o que nós tomamos inicialmente como desafio. Estou falando isso porque a tua pergunta é exatamente isso, né? Foi exatamente o que nós tomamos como desafio, de ampliar o lugar social da psicologia, o reconhecimento da psicologia, porque nós entendíamos que o nosso objeto de estudo e trabalho são os sujeitos, as criaturas, e elas estão em qualquer lugar, né? Então, era preciso... Por que a gente tinha uma profissão, um mercado de trabalho tão estreito, se qualquer lugar podia ser lugar para a nossa profissão? Então, duas coisas que nós fizemos no ano 2000 e depois em 2003. No ano 2000, nós criamos, a partir do Conselho Federal de Psicologia, uma primeira mostra de práticas em psicologia. Psicologia e Compromisso Social, mostra de práticas em psicologia. Porque o Conselho Federal é um órgão da profissão, né, das práticas, não é um órgão da pesquisa, do conhecimento, ele é um órgão da profissão. Então, nós temos uma mostra de práticas. E por que nós fizemos isso? Porque nós fizemos uma sondagem, assim, com os amigos, assim, né? O Conselho Federal tem 22 conselheiros, né? E a gente tem os conselhos regionais de psicologia, cada um tem, às vezes tem 18, às vezes tem 30, como São Paulo, né? Tem um número grande de profissionais. Nós fizemos um exercício de perguntar. Bastava perguntar para 2 colegas que você conhecesse, que fazem um trabalho diferente. Não é aquele que tem um consultório, não é aquele que trabalha na escola, não é aquele que trabalha na indústria fazendo seleção. Alguém que você conhece que faz um trabalho diferente. Você conhece? Conheço. Então, eu conheço um que trabalha com indígenas, e eu conheço uma que trabalha no MST, nos acampamentos do MST, com crianças,
fazendo histórias de vida, né, com as crianças. Então, vamos lá e perguntamos, né? Cada um tinha um diferente. Tinha gente que conhecia gente da rádio comunitária, gente que conhecia gente que fazia trabalho na rua, gente, tudo. Aí nós fomos e perguntamos: você é formado em psicologia? Nós sabíamos, né, que era. Sim, sou. Então você trabalha como psicólogo? Não. Como assim? O que você faz? Ah, eu trabalho com os indígenas, eu trabalho com as criancinhas lá do MST, eu trabalho na rádio comunitária, eu trabalho, né? E você não trabalha como psicólogo? Não, não trabalho, ninguém me contratou como psicóloga, né? Eu não trabalho como psicóloga. E quando se eu tento inscrever esse meu trabalho num congresso de psicologia, ele é, em geral, indeferido. A academia diz que aquilo não é psicologia. Aí nós falamos, tá aí, né? Tá aí o problema da psicologia. Aí abrimos a primeira mostra de práticas em psicologia e aceitamos tudo quanto foi tipo de trabalho. A pessoa dizia assim, eu sou psicóloga, trabalho, eu acho que eu uso o conhecimento da psicologia, mas eu trabalho ligado a um grupo, fazendo consultório do amor. Consultório do amor? Eu atendo jovens que têm problemas afetivos e que sofrem com as questões afetivas, né? Apresente seu trabalho. Vem cá você do MST, vem cá você dos indígenas, vem cá você da rua, vem cá você da rádio comunitária, vem cá você do time de futebol, vem cá você do presídio, vem cá você... E todos esses profissionais apresentaram as suas práticas. Foram 2.000 e tantas, quase 3.000 práticas, envolvendo 3.500 profissionais que vieram apresentar suas práticas, né? E nós fizemos uma enorme feira. Vocês não eram nem nascidos, né? Provavelmente, poucos de vocês. E nós fizemos uma enorme feira de práticas da profissão. E abrimos em São Paulo, no AMB, que é enorme, né? E 15.000 pessoas estiveram a cada dia. Foram 3 dias, acho. 3 dias de feira, e a cada dia 15.000 pessoas estiveram visitando a feira de práticas em psicologia. Naquele momento, diz hoje a historiadora da psicologia, Mitsuko Antunes, que aquilo é um marco, porque a partir daquele dia se quebrou a fronteira estreita que a psicologia tinha, clínica, educacional e trabalho, para incluir a psicologia nas penitenciárias, a psicologia na justiça, a psicologia no esporte, a psicologia nos meios de comunicação, em todos os lugares. Nós hoje temos um problema, está em discussão as plataformas, né? As plataformas digitais. Está aí, tem uma lei sendo discutida, muita gente contra. A lei das plataformas, ela procura um controle social para as plataformas. E nós temos responsabilidade, porque nós temos que dizer que essa lei precisa ser aprovada, porque o que as plataformas digitais fazem, como essa que nós estamos aqui, qualquer uma, né? O que ela faz é roubar nossas informações, manipular nossa subjetividade, né? Porque nós somos convencidos a comprar determinada coisa, porque, não sei se vocês têm essa dimensão, todas as informações que eles colhem aqui sobre nós são sistematizadas nos chamados algoritmos, né, que são padrões de pessoas, tipo de gente, né, e amanhã vai aparecer aqui me vendendo alguma coisa. Alguma coisa, porque os dados que foram coletados sobre mim foram vendidos para uma empresa. Eu sempre conto que um dia eu fiquei 3 dias assim, com esses cabelos brancos, coordenando um evento. No segundo dia, eu já comecei a receber propaganda de barra de banheiro, sabe? Barra para você pôr no banheiro para segurança, quando você vai tomar banho, os velhinhos precisam. Eu comecei a receber, né? Então, assim, veja, eles captam a minha imagem, eles captam as minhas informações, sistematizam isso e vendem. Né? É um enorme negócio o que fazem as plataformas. Google, Apple, Microsoft, Facebook, né? Ainda falta uma, GAFAM. GAFAM. Então, a gente precisa entender que nós temos a ver com isso.
nós precisamos falar, mas é preciso que a gente empurre o limite, porque a fronteira se fecha e nós precisamos ampliar, né? E eu acho que quem pode fazer isso, claro, nós podemos fazer no nosso trabalho, né, cotidiano ali, nós podemos fazer, de conversar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, sobre a contribuição da psicologia. Mas acho que é fortalecer nossas entidades, por isso o centro acadêmico é importante, porque é fortalecer entidades, fortalecer lugares de aglutinação, para que, a partir dali, a gente possa fazer coletivamente esse trabalho, né? E o outro, muito rapidamente, é que quando o Lula assumiu a presidência da República na primeira gestão dele, nós fomos apresentar ao Lula a psicologia. Eu era presidente do Conselho Federal de Psicologia, eu bati na porta, o assessor dele perguntou o que eu queria, né? Claro que com todo o respaldo institucional que o Conselho Federal me dava, eu disse, eu quero contar para o Lula o que é ser psicólogo. Eu quero contar para ele o que fazem as psicólogas, quais são as possibilidades de contribuição que a gente tem. E ele recebeu o nosso projeto e nos abriu uma série de ministérios. E nós fomos, de ministério em ministério, naqueles que ele nos ofereceu, oferecendo um projeto. Esse projeto, nossa, sabe que eu esqueci o nome do projeto? Eu sei até que era uma biruta, que era, o símbolo era a biruta, né? A biruta de vento, né? Nós fomos oferecendo projetos de acordo, então, por exemplo, o Ministério do Trabalho disse, a gente tem um problema que é o atendimento nos CINES, né? nos postos do CINE, Sistema Nacional de Emprego, porque as pessoas ficam ali sentadas, né? Reclamam, elas vão procurar emprego, muitas vezes elas não conseguem, né? Aí nós oferecemos um projeto, que era um atendimento, um aconselhamento para fortalecimento do sujeito em situação de desemprego, né? Então, nós fizemos nos postos do CINE no Brasil todo. Era um trabalho que ele foi durante 2 anos, ele lidou com voluntários, né? Não podíamos cobrar, nós estávamos fazendo o quê? Apresentando a nossa profissão. E nós apresentamos nos meios de comunicação, nós apresentamos no Ministério Público, né? Que hoje não funciona sem pareceres dos psicólogos, nós aderimos aos direitos humanos, nós nos apresentamos nas escolas, nós nos apresentamos em vários lugares para dizer, nós sabemos fazer isso, nós sabemos fazer uma coisa que você precisa, nós não sabemos só fazer aquilo lá, seleção, treinamento pessoal, nós não sabemos só atender as crianças que não estão aprendendo, nós não sabemos só atender as pessoas no consultório que estão sofrendo, a gente sabe fazer um monte de coisa, né? E isso é importante que a gente apresente, né? Então, eu acho que é um desafio, né? É ampliar, é produzir reconhecimento, e isso se dá a partir desses exercícios. Pode ser um grande Conselho Federal de Psicologia que vai lá no presidente da República e faz a apresentação, mas pode ser um centro acadêmico, um grupo de pessoas que vai fazer um estágio, vai fazer um trabalho, né? E se apresenta com uma determinada prática que aquela instituição não tinha pensado ainda, né? Então, a gente não deve só nos apresentarmos às instituições para fazer aquilo que já está sendo feito. Nós temos que nos apresentar para dizer, olha, eu cuido de sujeitos, eu entendo de sujeitos. Este é o meu conhecimento específico. Eu entendo de sujeitos, da subjetividade constituída e sei trabalhar com o que você precisa, né? Espero ter dialogado com a tua pergunta. É um imenso prazer tê-la, né, como o professor Argola, uma entidade aqui, né, presente virtualmente. E quando nós escolhemos o seu nome para ser o nome do nosso centro acadêmico, foi por um simples motivo, pela sua representação política, por tudo que você contribuiu para a psicologia, para como nós pensamos a psicologia ser construída para nós brasileiros, né? A gente sempre lê autores europeus,
autores brancos, e a gente precisa construir uma psicologia brasileira. Temos muitos psicólogos, muitos pesquisadores brasileiros, né, pesquisadoras que já produzem um bom material na nossa psicologia, né, mas ainda falta muito a ser construído. E nós agradecemos a sua presença, queremos, sim, em breve tê-la presencialmente, quem sabe um dia podemos tê-la presencialmente, e tentaremos dar orgulho à senhora por toda a sua representatividade, por tudo que a senhora fez à psicologia, e honrar o seu nome, honrar o nome de Ana Bock. Muito obrigado. Eu desejo para vocês um ótimo curso, um curso cheio de perguntas, um curso cheio de inquietação e bom trabalho, Centro Acadêmico. Obrigada. Até mais. Um grande abraço, professora. Obrigada. Então, a gente se despede da senhora. Sabemos que a senhora tem seus compromissos agora. Pessoal, somente para agradecê-los, né, a presença de vocês. Sem vocês